Alguém pela primeira vez no estudo de segunda? Sejam bem-vindos. Então, a proposta nossa aqui é trazer informações de aspectos do ser humano, de como a gente funciona, para conseguir entender quem vive com a gente, conseguir entender o que se passa conosco mesmo, porque a gente vive desse jeito, sente desse jeito, reage desse jeito. Então, se eu compreendo aonde eu estou vivendo, onde eu estou imerso, fica mais fácil de eu lidar com a vida. Eu entendo os mecanismos da vida. E aí eu não fico plantando sofrimentos. Porque se num jogo eu não entendo as regras, eu não vou me dar bem nele. Então eu preciso entender como funciona essa vida. Então a gente traz aspectos aqui para a gente conseguir melhorar, ter uma qualidade melhor de vida. E para eu mudar e ter essa qualidade melhor de vida, eu preciso então entender essas regras. Entendendo as regras, eu sei que vale a pena mudar. Eu sei que aquelas regrinhas que a gente já está escutando há 2000 anos, de amar ao próximo como a si mesmo, de perdoar 70 vezes 7, pagar o mal com o bem, amar os inimigos, é um enunciado de leis universais. É uma lei universal chamada lei de causa e efeito. Toda causa gera um efeito. E aí Jesus nos falou, ama ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, tudo que tu fizer para o próximo, isso vai voltar para ti. Então ele não estava querendo que a gente fosse bonzinho. Ele estava nos dando orientação do que a gente pode fazer para ter uma vida melhor. Perdoar 70 vezes 7 é a mesma lei. Ninguém colhe o que não semeou. Se alguém conseguiu te ofender, te prejudicar, é porque você também já fez algo para essa pessoa, senão ele não conseguiria te atingir. Então, se uma pessoa consegue fazer algo para mim, é porque eu tenho um débito ou um ponto fraco nesse campo, nesse aspecto. Então eu perdoo, porque senão eu vou dar continuidade a isso. Nessa vez ele está tendo condições de me prejudicar, na vida seguinte eu vou ter condições de vou prejudicar ele. E a gente já está nesse círculo vicioso aí, há dezenas de vidas. Então está na hora da gente começar a mudar essa situação. Diga, Neuza. Gladys, por favor. Gladys. Não está aqui. Então, amar os inimigos. Amar aqui não no sentido de você levar ele para a tua casa, entendeu? Isso é ter afinidade, é gostar. Amar, na definição da doutrina espírita, o que mais se aproxima de amor é caridade, né? Então, caridade é benevolência, boa vontade para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, não julgar o outro pelo que ele faz ou deixa de fazer. E se nessa ação desregrada ele conseguir me atingir, perdão das ofensas. Então, boa vontade, indulgência e perdão. Isso é amor. Então, o que é amar os inimigos? É ter boa vontade para com eles, não querer devolver para eles o que eles fazem para a gente, porque a lei de causa e efeito. Se ele está sendo meu inimigo hoje, porque eu o tornei meu inimigo lá no passado. Então é meu dever iniciar essa busca do perdão, da conciliação. Porque se ele está conseguindo me atingir, é porque eu fiz isso primeiro. Então vários aspectos que a gente não entendia do Evangelho está relacionado com essa lei aqui, principalmente a de causa e efeito. Tem que orar e vigiar, que é a lei de sintonia vibratória. Tudo que eu penso, tudo que eu dou atenção, dou energia, eu vou me ligar a isso. Então, isso a gente pode trazer para o nosso dia a dia, no sentido de começar o dia buscando algo para agradecer. Se eu agradeço, eu vou atrair situações para continuar agradecendo. E se eu não sei disso, eu acordo de manhã, se está chovendo é porque está chovendo, se está sol é porque é muito quente. Se não tem nada, porque é segunda-feira. Então a gente sempre busca um motivo para reclamar. Isso virou um vício quase.
Então a gente precisa desconstruir essas formas de agir de acordo com esse conhecimento. Então eu, começando a entender as regras da vida, eu começo a mudar a minha conduta, o que eu venho fazendo da vida. E aí eu tenho força para essa mudança. Eu tenho força porque eu sei que vale a pena. Agora não é mais algo bonito que alguém falou. É algo necessário para o meu bem-estar, para conseguir ter uma vida melhor. Essa relação aqui fala de todas as grandes religiões, da lei de causa e efeito. Todas elas trazem esse preceito, essa lei universal. Vamos pegar aqui do islamismo. Ninguém pode ser um crente até que ame seu irmão como a si mesmo. Então está em todas as grandes religiões. A fonte é única. Então não é uma religião melhor que a outra. O importante é eu seguir o que a religião me traz de ensinamento moral. Aspectos históricos e ritualísticos, isso eu não vejo com muita importância, embora pessoas necessitam de rituais para que consigam botar a sua fé em ação. Então, cada religião tem a sua forma de ser e de agir de acordo com as pessoas, com os fiéis que ela se propôs a auxiliar. Por isso não criticar ninguém da religião, de forma de ser e de agir. Cada uma é preparada para aquele povo que está procurando aquela religião. Então, o Espiritismo, por exemplo, são para pessoas muito racionais. Então, ela faz sentido porque tem uma razão de ser. Aí eu consigo aceitar essas orientações. Tem pessoas muito ligadas a rituais, outras pessoas muito ligadas à autoridade religiosa. Então eu preciso dessa crença de ter alguém intermediário entre ele e Deus. Mas são aspectos temporários dessa caminhada e a gente deve respeitar a todos. Então, quando uma mudança dessa é difícil, aí eu busco um atendimento. A casa oferece atendimentos de captação, de apometria, de reiki, de reestruturação, de reequilíbrio energético. Então, quando algo é mais forte do que eu, aí eu busco o auxílio de um atendimento. E esse atendimento consegue acessar a causa dessa dificuldade, desse algo que é mais forte do que eu, traz essa causa para uma conversa, para um esclarecimento, porque não deixa de ser uma pessoa, só não temos um corpo físico, e a partir dali essa causa deixa de ser mais forte que eu. E aí a mudança fica nas minhas mãos, mas não tem aquela força maior que fazia com que eu não conseguisse essa mudança, ou se fizesse não era verdadeiro. Essa aqui é uma pesquisa, para quem está chegando a primeira vez, do Masaru Emoto, um japonês, que fez essa experiência da água, pegou a mesma água, botou em frascos diferentes e cada frasco ele botou um rótulo ou botou em contato com uma vibração. Depois botou essa água para congelar e fotografou a cristalização da água, que se dá quando a água começa a congelar. E ali ele conseguiu observar a estrutura energética da água, de gratidão e de ódio, né? Olha a diferença que faz. Nós somos quase que todo água, né? 70% água num corpo adulto. Então, se eu reclamo, se eu tenho raiva de alguém, no acesso de raiva, eu estou predispondo o meu corpo a ficar doente. Se eu tenho o hábito de reclamar, ou de ter raiva, ou de se sentir injustiçado, eu estou mais propenso a adoecer se o coronavírus me atingir. Agora, se eu estou bem energeticamente, o vírus vem e não encontra campo de ação. Então a gente não precisa ficar preocupado com o vírus, porque além desse tem milhares de outros por aí. Eu preciso estar preocupado em estar bem energeticamente, para o meu sistema de defesa entrar em ação. Agora, se eu bombardeio meu corpo com vibrações deletérias, ele não vai conseguir se defender. Então está nas minhas mãos uma vida melhor. E eu preciso entender esse mecanismo e fica mais fácil.
Essa figura ilustra o inconsciente de uma pessoa. Então nós temos acesso apenas à parte consciente dessa vida, os aprendizados, conhecimentos, memórias e vivências do nascimento até agora. Tudo que a gente foi no passado está arquivado no nosso inconsciente. Isso aqui foi observado pela psicologia, principalmente por Jung. E ele observou e denominou isso aqui de inconsciente coletivo. Então ele observou que todas as pessoas tinham essas memórias de passado, e quase todas tinham as mesmas. Aí ele deu o nome de inconsciente coletivo, porque era comum a todas as pessoas que ele atendia. Pela doutrina espírita, a gente tem o conhecimento de que é um inconsciente coletivo, mas individual. Inconsciente coletivo de um espírito. Então, toda a coletividade de vivências de um mesmo espírito está no meu inconsciente. E como a Terra é uma escola, nós passamos por todos os aprendizados. A gente teve uma vida de opulência, de riqueza, de governo, outra vida de mendicância, de deficiência, de escravidão. Então a gente passou por todas essas vidas para entender que ninguém é melhor que ninguém, que a gente deve respeitar a todos indistintamente, que essa posição que a gente está ocupando aqui é temporária. Eu não sei qual vai ser a próxima. Então, se eu, numa posição melhor que os outros, não respeitar as pessoas, na vida seguinte, se eu estiver na outra posição, também não vão me respeitar. Então, eu sei que vale a pena me esforçar para respeitar a todos, para quebrar esse orgulho, esse egoísmo que a gente carrega aí milenarmente. E esse inconsciente coletivo está atrelado a gente, ou seja, eu sinto a vibração de tudo isso. Mas se eu não tenho a sensitividade, a mediunidade, eu não consigo ver que já vivi na nobreza. Eu só sinto aquela reação. Quando alguém passa na minha frente, numa fila, por exemplo, no trânsito, vem aquele pensamento, né? Quem essa pessoa acha que é para estar fazendo isso, né? Então a gente espera que todo mundo estenda um tapete vermelho para a gente estar passando. Mas eu sinto essa vibração, essa forma de ver a vida, de sentir a vida. Então eles, como é uma vida passada, têm uma moral passada. Têm costumes de uma vida passada, que não é mais o costume e a moral de hoje. Então isso atrapalha a nossa vida. Aí faz com que a gente tenha preconceito, mesmo sabendo que não deve se ter preconceito. A gente ainda traz, não fala para os outros, né? Porque isso é feio, né? Mas você sente ainda o preconceito. Então, entendendo isso, eu vou tratar. A psicologia trouxe essa orientação do reflexo. Tudo que te incomoda no outro está em ti, então vai tratar em ti, não no outro. O outro é só um espelho para você se conhecer. Então isso aqui influencia na questão, por exemplo, se eu fui açoitado, hoje em dia eu não consigo gostar dessa pessoa que lá no passado me açoitou, mesmo que seja minha mãe hoje, ou meu pai. Não consigo, porque eu tenho a lembrança dessa pessoa, inconsciente dessa pessoa me fazendo sofrer. Se lá no passado eu fiz um voto de pobreza, hoje em dia eu tenho dificuldade de administrar os meus recursos, porque lá eu abri mão disso. Isso é pecaminoso, eu não quero isso. E hoje reflete na nossa vida. Se fiz um voto de castidade, hoje em dia tem dificuldade com o relacionamento. Então a mulher tem aquela freira vibrando no inconsciente, o homem não chega perto, nem se sente atraído. Porque tem aquela vibração de religiosidade, de respeito. Então precisa tratar essas questões do inconsciente para que a gente tenha a nossa vida mais tranquila, de acordo com o que a gente se propôs a viver. Por exemplo, a vida onde a gente passou os outros para trás, né? Então, se aproveitando da inocência das pessoas, ou da ignorância das pessoas, não no sentido deturpado, da ignorância no sentido de desconhecer certas leis ou aspectos, então a gente passava a perna nas pessoas. Essa consciência vibra no meu inconsciente. Então, se hoje eu estou com a proposta de ser honesto, de fazer o certo,
Quem chega perto de mim para concretizar um negócio não fecha negócio, porque ele não sente confiança. Então precisa tratar essa questão para que hoje a minha vida transcorra de acordo com a proposta feita. E assim por diante, vários aspectos do inconsciente que influenciam a nossa vida hoje. Então eu vou começar a me observar. Eu estudei, sou capaz, estou capacitado para o meu trabalho. Não está indo bem? Então tem uma outra causa fora do contexto atual. Agora, se hoje eu não estudo, não trabalho e quero progredir na vida, e não é de passado, né? Até pode ter umas vidas de preguiça em que o pai ou a mãe sustentaram, né? Não ensinaram a trabalhar. Daí hoje em dia o pai e a mãe estão sustentando, porque lá no passado não ensinaram a trabalhar, né? Mas tem aspectos que, se você não encontra a causa hoje, está no inconsciente. Não existe injustiça. Tudo que a gente está vivendo é efeito do que a gente foi no passado. A Terra é uma escola. Tudo que acontece com a gente tem o objetivo de um aprendizado. Então, entendendo isso, eu vou me esforçar para mudar, para me conhecer. Que é a orientação milenar, né? O conhece-te a ti mesmo. Conhecerás a verdade vos libertará. Então eu preciso me entender como eu funciono. Aí a vida fica melhor, porque nós somos eternos. A gente tem milhares de vidas aí pela frente. E de acordo com o que eu fizer hoje, essas vidas podem ser mais agradáveis ou sofridas. Então está nas nossas mãos termos uma caminhada mais tranquila a partir de agora. Aqui tem uma definição de amar. Eu falei antes lá com relação à doutrina espírita, né? A boa vontade, benevolência, indulgência e perdão. Essa definição aqui eu criei baseada naquela definição lá. Amar é olhar para alguém que pensa, vive e age diferente de você e conseguir respeitá-la, compreendendo-a, sem prejudicar mental, emocional ou fisicamente. E isso aqui, geralmente a gente não consegue fazer nem com os familiares. A gente ainda traz aquela necessidade de manipular, de querer fazer prevalecer a nossa vontade, a nossa forma de ver a vida, e não compreende que o outro é um espírito multimilenar, ele tem uma história de passado, tem uma proposta de mudança, ele vê a vida diferente da gente. Então ele pensa diferente, ele tem verdades, crenças diferentes, valores diferentes. Então não preciso compactuar, mas eu respeito isso, não forço para que a pessoa mude, que seja como eu quero que ela seja. Porque ninguém muda porque a gente quer. Eles podem até usar uma máscara porque tem alguma compensação financeira ou emocional ali junto, mas ninguém muda porque a gente quer. A pessoa muda quando ela realmente quer mudar. Então, respeitar esse tempo da pessoa. Podem perguntar, pessoal, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Então, quando eu falei antes de buscar um atendimento da casa, a casa oferece para tratamento espiritual 2 principais atendimentos, apometria e captação psíquica. Na realidade, o grupo é o mesmo. O que vai determinar se é um, se é outro, é o que abrir no atendimento. Então, se eu trago uma dificuldade, estou com uma dor, com uma dificuldade física, mas a medicina não consegue encontrar a causa. Então, a gente vai abrir a faixa do que está ligado a essa perturbação energética causando essa desarmonia física. Se essa causa está relacionada a alguma pessoa que desencarnou, um espírito, a gente chama atendimento de apometria. Se essa causa está relacionada a algo que eu fiz no passado, aí é captação psíquica. Mas o grupo é o mesmo, tá? Então, a gente busca um atendimento espiritual.
E no atendimento, ao abrir a faixa, o dirigente ali vai perceber se é um ou se é outro. Mas não importa se é um ou se é outro. O atendimento auxilia na questão, no que está ligado ao que a pessoa está buscando. Equilíbrio fisiológico. As enfermidades resultam da desarmonia entre o espírito e o corpo, a vida e a forma de se viver. Quando a mente elabora conflitos, ressentimentos e ódios, os automatismos das células são eliminados, aparecendo os tumores cancerígenos. Então, o nosso corpo físico tem um automatismo. As células estão se reproduzindo continuamente, umas diariamente, outras a cada 7 anos, que se renovam. Então, nesse intervalo aí, o nosso corpo está em constante mudança. E essa mudança depende de uma grande harmonia. E um bombardeio meu de pensamentos negativos, de ódios, de inconformação, de reclamação, está bombardeando todas as minhas células. E isso, em algum momento, vai refletir numa desarmonia dessa reprodução das células. Ou seja, a célula, quando está envelhecendo, ela se reproduz numa nova, né? Pela mitose ou meiose, ela acaba criando uma nova célula. E quando esse mecanismo automático de reprodução da célula é afetado, ela começa a se reproduzir indiscriminadamente. Isso é chamado de câncer. Então, às vezes o câncer não é nada de passado, é só da forma de você estar vivendo hoje, invigilante. Então, o nosso corpo é um mecanismo incrível, ele tem um sistema de defesa incrível, de manutenção da vida incrível. Mas se você ficar uma vida inteira bombardeando ele com essas energias negativas, não há corpo que aguente. Em algum momento ele vai perder essa capacidade de se manter íntegro. Então depende muito mais de nós ter saúde e bem-estar do que de acompanhamento, de remédio, de outras coisas. Lógico, isso ajuda muito. A medicina avançou muito, entendeu como o corpo funciona. Mas se eu não mudar a causa, a medicina ajuda num ponto e sofre no outro. Então a nossa proposta é que a gente entenda a causa das nossas dificuldades. Se eu entender a causa, a medicina auxilia a curar e aquilo não volta mais. Então uma pessoa que compreendeu o câncer que ela teve, se ela fez uma mudança geralmente o câncer vem para mexer. O câncer, um AVC, um infarto, vem para mexer com a gente, dá uma chacoalhada. Porque a gente vai ter que ficar ali no mínimo uma semana de molho, aí a gente faz uma reflexão do que veio fazendo com a vida, né? Então, se nesse processo eu rever o que eu venho fazendo da vida e mudar de atitude, a medicina ajuda e eu consigo manter um corpo saudável dali para frente. Se eu não compreendo isso, dali 2, 3 anos está infartando de novo, com outro AVC, ou com sequelas mais graves, ou extirpa o órgão com câncer e ele vem em outro ponto, porque a causa ainda não foi resolvida. O Hipócrates, que de onde foi tirado, ele é considerado, acho que o pai da medicina, né? Dele foi tirado o juramento que o médico faz quando se forma, né? Ele fala o seguinte, que o teu alimento seja o teu remédio, e que o teu remédio seja o teu alimento. Não só alimento físico, o alimento mental também, emocional também. Então ele já tinha esse entendimento. Anseios sentimentais insatisfeitos produzem focos infecciosos resistentes, visando inspirar compaixão das pessoas e lhes chamar a atenção. Então a pessoa que não consegue, ela está tão viciada nessa necessidade de atenção e não consegue pelas vias normais, acaba criando uma doença para que as pessoas se voltem para ela. Ela tem o vício da energia da atenção das pessoas. E geralmente o grupo envolvido com ela se sente extremamente desgastado com isso, porque ela está sugando a energia de todo mundo, mantendo uma doença
com o objetivo de um vampirismo emocional. Vinganças disfarçadas produzem úlceras e distonias psíquicas naqueles que as acalentam, embora o aparente desejo de bem-estar. Então, uma pessoa que quer controlar a família e não consegue financeiramente ou de estar comandando pela força da vontade, como é que diz, tem pessoas que têm um magnetismo forte que conseguem manipular as pessoas, né? Então, se ela veio para trabalhar isso e não tem mais os recursos para manipular o grupo que ela estava viciada em manipular, ela acaba criando uma doença em si mesma, e uma doença grave, para acabar com todos os recursos da família e toda a família se acabar em torno dela. E não é um nem dois casos que a gente já viu por aí, vários casos desses. Então, se eu entendo esse aspecto e tem alguém na família com isso, eu trago para o atendimento. O que está havendo lá? Vamos buscar a causa disso. E isso não é uma maldade, isso é um pedido de ajuda dessa pessoa. Ela tem um vício que ela precisa se libertar desse vício e não consegue. Então, quem está envolvido tem um dever de procurar ajuda. O desamor pessoal, complexo de inferioridade, mágoas sustentadas pela vitimização e as contrariedades resultam em cânceres de mama, próstata, taquicardias, disfunções coronarianas, cardíacas e infartos brutais. Então, se você não se ama, não se gosta, não se entende, não se valoriza, você está bombardeando o teu corpo com essas energias que causam essas doenças. A impetuosidade, a violência, as queixas sistemáticas, os desejos insaciáveis respondem pelos derrames cerebrais, estados neuróticos e psicoses de perseguição. Então, a forma como eu levo a vida vai determinar se eu vou ter uma vida tranquila, saudável, com saúde física, emocional, mental. Então, eu posso ter isso, mas eu preciso fazer a minha parte. A vivência mental do homem se expressa na sua organização emocional e física. Vivência mental se expressa na organização emocional e física. Portanto, as doenças somos nós agindo negativamente sobre nós mesmos. Para que tenhamos equilíbrio fisiológico, é necessário cuidar de nossas atitudes íntimas, conservando a harmonia na alma. Então, eu preciso entender que eu sou um ser eterno. Esse corpo físico vai se desintegrar quando eu desencarnar. Mas associado a esse corpo físico está ligado ao meu corpo espiritual. Então, se eu mantenho um vício de álcool, de cigarro, de cannabis, de qualquer outra substância lesiva, o físico vai, por exemplo, no caso do fumo, pode ter um efizema pulmonar. O corpo, depois de desencarnar, vai voltar ao pó. Mas a lesão é causada também no corpo espiritual. Então, na vida seguinte, quando eu formar um novo corpo, o corpo espiritual é a forma do novo corpo físico. E se a forma está com um problema, com a desarmonia, isso vai refletir no próximo corpo físico. Aí vai nascer uma criança que com 4, 5 anos vai ter um câncer no pulmão. E a gente pensa, nossa, como Deus é injusto, né? E entendendo isso, a gente sabe que não. Existe uma sequência de vidas e que uma vida influencia no que a gente vai viver nas próximas. Então, cai essa questão do sentimento de injustiça. A gente entende que tudo que as pessoas estão passando é o que elas plantaram, é o estágio delas nesse momento. E é o aprendizado delas. Porque se eu me intoxico com cigarro uma vida inteira e na vida seguinte eu tenho um corpo saudável, como é que eu vou aprender a lutar contra esse vício? Como uma criança, né? Se a criança em casa tem um hábito negativo e o pai fica só ameaçando com castigo, mas nunca dá o castigo, para que ela vai mudar?
O pai fica bravo lá uns 5, 10 minutos, mas depois volta ao normal. A criança não vai mudar. Então isso aqui é educativo. Tudo que acontece com a gente não é castigo, é educação. E o cigarro é um dos mais prejudiciais no sentido de prejudicar o corpo espiritual. Porque é um vício que você está o dia inteiro, você fuma, sei lá, 10, 20 cigarros por dia, né? No alcoolismo não, você vai, digamos, uma vez no final do dia fazer o consumo, mas o cigarro é quase que ininterruptamente você fazendo uso do tóxico. E prejudica muito o corpo físico. Eu já falei aqui outras vezes de alguns casos mais extremos, né? Um fumante perdeu o corpo físico e aí até ele recuperar um novo corpo para conseguir ter uma vida completa, ele teve 5 vidas. 5 vidas tentando recuperar a estrutura saudável do corpo físico. Tamanha é a lesão causada no corpo espiritual. Então, se a gente entende isso, a gente tem mais força para lutar contra o vício. Não é só para o corpo não ficar doente, é para não sofrer nas próximas vidas. E todo o esforço que eu faço para me libertar desse vício, eu vou ter um retorno disso. Não é algo em vão. Quando o meu filho estava fazendo o 2º grau, adolescente não escuta mais os pais, né? Depois que eles estão nessa fase de querer conquistar o mundo, né? O que vale para eles é a opinião dos colegas, né? Então ele veio com as conversas para mim de que maconha não fazia mal, né? E eu falei para ele, olha, não sei se faz mal ou não, mas se você der continuidade a essa informação, você vai ser responsabilizado se nesse grupamento, nesse grupo de jovens onde você está, tiver um que tem esse ponto fraco de passado aqui. Ele está tentando se segurar, não se deixar envolver pelo vício, porque traz uma informação inconsciente de que isso pode causar dificuldades. Mas daí vem lá o cara mais legal do grupo dizer que não faz mal, ele aceita isso como uma verdade e começa a fazer uso. E aí vai dar continuidade a um processo degenerativo causado lá no passado. A maconha, ela tem uma forte possibilidade de causar esquizofrenia, porque ela trabalha nessa barreira do consciente e do inconsciente. Então ela desfaz esse equilíbrio dessa estrutura psíquica de ego que mantém esse equilíbrio. E todas aquelas memórias que eu mostrei lá do inconsciente, né? Tudo aquilo aflora ao mesmo tempo. O esquizofrênico é aquele que o que ele fala não faz sentido, né? Porque ele fala algumas palavras de uma consciência misturada com algumas palavras de outra consciência. Então ele tem essa sensação de ficar ouvindo vozes, mas essas vozes não fazem sentido, porque vêm de fontes diferentes. É diferente de uma alternância de personalidade. Na alternância vem uma dessas do inconsciente e tem o discurso dela, coerente. Quando ela sai de cena, vem outra consciência com um discurso contrário, mas coerente durante esse discurso. A esquizofrenia é uma lesão psíquica. Difícil de você curar nessa existência, tratar nessa existência. A captação ajuda muito, mas ajuda muito para as próximas vidas acelerar o processo de recuperação. Então as pessoas, às vezes, por passar uma informação de que algo não faz mal, pode causar problemas para terceiros e você vai ser responsabilizado por algo que alguém fizer baseado na informação tua. Então eu passei isso para ele, aí eu acho que ajudou, né? Ele não, pelo menos não está dando continuidade a essa informação, né? Influenciação de almas encarnadas entre si, que às vezes torna-se perigosa fonte de perturbação. Então aqui não é espiritual, é, digamos, numa mesma família, né? O que causa a falta desse conhecimento.
Muitas vezes dentro do mesmo lar, da mesma família, da mesma instituição, adversários ferrenhos do passado se reencontram. E não é incomum isso não. Geralmente a gente renasce no mesmo tempo e vai ser atraído para estar perto um do outro, ou profissional, ou na mesma família, chamados pela esfera superior ao reajuste. Raramente conseguem superar a aversão de que se veem possuídos, porque não entende isso. Por que eu não fui com a cara da pessoa? E aí a gente compra aquela ideia de que o outro realmente não presta, porque eu não fui com a cara dele. Eu acho que é uma intuição minha de que ele não presta mesmo, e vou alimentando essa aversão. Então, uns à frente dos outros e alimentam com paixão no ímã de si mesmos os raios tóxicos da antipatia, que concentrados se transformam em venenos magnéticos suscetíveis de provocar a enfermidade e até a morte. Então você fica vibrando aquele sentimento direcionado para o outro e isso atinge o outro. E primeiro atinge você, né? Porque você é a fonte desses raios tóxicos. Tem um ditado oriental que diz que você ficar com raiva de uma pessoa é você tomar veneno e esperar que o outro adoeça, né? Ou aquela de você pegar uma brasa na mão e tentar jogar no outro a uns 20 metros de distância, né? Então o outro vai ter uma grande chance de se desviar dessa brasa, mas a tua mão vai ficar queimada. Para isso não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis. Às vezes eles apertam a mão, se cumprimentam, né? Mas intimamente alimentam aquela antipatia, aquela raiva, não suportar aquela outra pessoa. Bastam as vibrações silenciosas de crueldade, despeito, ódio, ciúme, violência e desespero, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores. Então, por isso, amar ao próximo como a si mesmo, perdoar 70 vezes 7, amar os inimigos. Jesus estava falando que isso afeta a nossa qualidade de vida. Ele não queria uma humanidade bonita, embora quisesse sim, mas o que ele estava falando era para o nosso bem-estar, não para um objetivo de uma humanidade que se relaciona bem. Ele estava dando orientações diretas para que a gente tenha uma vida melhor. Então, se eu entendo isso, eu vou me esforçar para começar a botar em prática. Então, esse atendimento de captação consegue ir no inconsciente, ou no psiquismo da pessoa, ou do inconsciente de um familiar que está ligado a essa dificuldade, se há uma diferença entre duas pessoas, e traz essa vida do passado. Então traz lá o escravo que ainda está lá no tronco apanhando. Traz ele para o momento presente. Tira ele do tronco. Porque esse escravo, ele morreu, mas morreu com tanta raiva de toda aquela injustiça daquela vida, porque na realidade não é uma injustiça, na vida anterior era ele que estava com o chicote na mão, e por isso a raiva é maior ainda, porque ele que estava com o chicote na mão agora está apanhando pelo mesmo chicote. Então ele morreu com toda essa raiva e não percebeu que o corpo morreu. Ele ainda está sentindo mentalmente toda aquela tortura. Então esse atendimento tira o escravo dessa fixação mental e mostra para ele, ó, já passou, o corpo morreu, dá uma olhada lá como é que foi. Bota em regressão na vida anterior, olha, você também já fez algo parecido. Então você não é vítima. E agora vocês estão juntos, ele é teu pai, ou tua mãe, ou teu filho. Então ele devolveu o corpo que te tirou lá no passado. Então já está querendo te auxiliar. Aí as coisas começam a mudar. Oi. Esse negócio de esquizofrenia, né? Nem agora, eu acho que foi o ano passado, acho, retrasado, em Florianópolis, acho que o homem bateu na mulher, acho, e ele tinha esquizofrenia, ele estava se tratando do psicólogo. Eu acho que o oficial de justiça, ela deu o queixo, o oficial de justiça foi lá levar a informação e deu um tiro na cara do oficial de justiça. Depois ficaram sabendo que ele estava se tratando disso. Tem assim
assim, que nem assim a casa, você trata esse tipo também? Sim, a esquizofrenia é tratada, mas prescinde de continuar o atendimento psiquiátrico, tá? Então, o auxílio, por exemplo, a esquizofrenia é muito difícil de você ter a cura. A bipolaridade é muito fácil, porque são alternâncias de personalidade. A tua estrutura psíquica está íntegra, só está alternando a influência. Então, você trata as duas influências, aquela que vive em estado de euforia e aquela que vive em estado depressivo, traz as duas para um equilíbrio. Foi falado sobre isso, que ele dizia, parece que o espírito incorpora, daqui a pouco ele sai e entra outro espírito, assim, sabe? Daí ficaram naquele debate ali, depois eu não acompanhei mais o caso, né? Mas é mais ou menos. Mas a esquizofrenia é um estado de confusão mental, a pessoa não se entende, tá? Tem muito diagnóstico de esquizofrenia que não é esquizofrenia. É porque daí quando chega num ponto desse, daí já está no Exato. 100%, já tá. Tá, mas o atendimento sempre ajuda, porque o atendimento trabalha na causa. Uma questão genética, por exemplo, síndrome de Down, você não vai conseguir recuperar, tá no DNA da pessoa, né, a síndrome. Mas você vai tratar as causas dele ter vindo assim, na vida seguinte, a chance de ter um corpo perfeito, né? E entender por que passou por essa situação. Então, o atendimento ajuda a gente a se conhecer, entender as causas. Por que eu vim dessa forma? Por que o meu filho veio dessa forma? E aí trata a causa disso e evita dar continuidade, né? Se você entendeu a causa, você vai se esforçar para não fazer mais aquilo. Então, pontos para o sucesso nesse tratamento, né? Então, na terapêutica medianímica, não se pode prescindir da adesão dos interessados diretos na cura. É isso que a gente está fazendo aqui, que a pessoa entenda que ela faz parte da cura. Nós fazemos parte da nossa cura. Se eu não entender isso, o atendimento vai ser paliativo, porque eu não trabalhei na causa. Só espero que alguém venha e tire com a mão. Diga. Se esse tratamento é um tratamento contínuo ou é um tratamento que se faz uma vez só e você consegue descobrir a causa e você mesmo se trata sozinho? Então, é um autoconhecimento. Eu vou tentando mudar, tentando reconhecer os meus aspectos negativos, as minhas sombras, e vou trabalhando todos esses aspectos. Quando chega num aspecto que eu não consigo transpor, essa dificuldade, eu busco atendimento. Aí vou observar, agora eu estou conseguindo resolver isso? Ótimo, e vou continuar no meu autoconhecimento. Encontrei um novo ponto de dificuldade que eu não consigo superar, busco atendimento. Busquei o atendimento, ajudou? Não, está pior. Ou ainda continua igual. Busca mais um atendimento, às vezes tem mais causas numa mesma dificuldade. Tá? Mas o principal é eu querer mudar e me esforçar para isso. É aquele ajuda-te que o céu te ajudará. Na verdade, esse transtorno bipolar, a esquizofrenia, não é uma coisa que, tipo assim, vai acontecer com você em um ano ou 6 meses. Isso pode acontecer a cada 3, 4 anos, então isso não quer dizer que você está 100% curado. Sim, e você vai se observar. Se tem um novo episódio, você vai buscar a causa disso. Né? Mas é uma coisa que não tem como você perceber. Quando a sua mente ela sai de sintonia com o seu corpo, você não percebe que está surtando ou tendo algum ataque. Nesse caso patológico, você tem que ter um acompanhamento médico, né? É isso que eu tô Tá? Então, isso aqui não é para eliminar a medicina, é para auxiliar, para caminhar lado a lado. A medicina cuida aqui do corpo físico, às vezes é necessário você entrar com medicação para a pessoa suportar aquele surto, aquele episódio ali, para que ela consiga nesse meio tempo buscar um auxílio psíquico, tratar a causa, e aí o profissional vai acompanhando, ver a possibilidade de reduzir ou de retirar a medicação, né? Mas sempre buscar a causa também, porque senão você fica a vida inteira tomando antipsicótico e não resolveu a causa. Na vida seguinte vai estar igual. E pior ainda, porque tu está com o corpo espiritual todo intoxicado disso. Né? Então sempre buscar a causa. Conhece-te a ti mesmo. Você tem que entender por que está vivendo assim, passando por isso. Né? Então tem casos que um atendimento resolveu. A pessoa não precisa mais buscar atendimento aqui. Por exemplo, compulsão por comidas. Isso é uma obesidade mórbida. É só uma consciência que
que perdeu a vida, morreu de fome, e essa vibração da fome está ali no inconsciente. Eu não consigo deter essa compulsão, porque eu acabei de comer, ainda continua vindo a vibração de fome do inconsciente e eu continuo a comer. Nunca consigo saciar essa fome. Então você faz um atendimento, tira aquela consciência de lá, a partir dali eu consigo me conduzir tranquilamente. Né? E tem outros casos que pode ficar a vida inteira tratando, mas eu me esforçando para fazer a minha parte. Né? Nunca deixar de lado o meu esforço pessoal. Eu preciso me integrar na busca dessa cura. Não é milagre, é um auxílio para a minha mudança, mas a mudança é minha. Aqui ele traz um trecho de André Luiz, Missionários da Luz. Se o doente está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que esperar o término de sua cegueira, a redução da rebeldia que lhe é própria, ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Muitas vezes, antes de maior auxílio, é necessário que o doente sofra. Parece ser desumano isso aqui, né? Às vezes dizer que a pessoa tem que sofrer. Mas ela não quer ajuda, ela se compraz naquele vício ainda. Então, quando ela chegar no fundo do poço, quando ela esgotou, quando ela saturou tudo aquilo, quando ela está cheia daquilo, não quer mais saber, daí sim ela consegue mudar. Mas ela vai querer mudar, não é a família. Então, quando na família tem um jovem viciado em drogas, a família paga lá uma internação para desintoxicar, quando não é forçado isso ainda, né? E quando ela sai de lá, fica 1, 2 anos, ou às vezes nem isso, limpa e volta ao uso do tóxico de novo, porque não tratou a causa, só desintoxicou. Então a pessoa precisa querer, ela precisa não querer. Esse é um dos aspectos do AA, né? Para você buscar ajuda no AA, você tem que admitir que está precisando de ajuda. Eu sou um dependente do álcool e preciso de auxílio. Não consigo mais me conduzir sozinho. Então, quando a pessoa admite que precisa de ajuda, aí tudo auxilia. Mas se a pessoa se compraz naquilo ainda, não adianta muito auxílio externo. Não que você não vai atender. Se eu tenho um filho viciado e está no meu campo de responsabilidade, eu vou atender. Pode ser que ele não mude a viciação, mas a minha ligação com ele eu resolvi. Porque se ele está na minha família, tem ligação comigo. Não está de graça ali. Então, se eu resolvi a minha ligação com ele, a causa, por exemplo, de eu ter incentivado ele a entrar nesse vício, aí eu não tenho mais ligação com ele. Se ele quiser continuar dali, é responsabilidade dele. Aí você vê muitas famílias que o viciado sai pelo mundo como andarilho e ninguém mais sabe dele. Ou seja, a família resolveu, mas ele ainda quer viver daquele jeito. Então ele sai para o mundo e continua vivendo daquele jeito, até o momento que ele decide não querer mais aquilo. Mais alguma questão? Um aviso, hoje tem o grupo Flor de Lótus, após a vida consciente. Quem tiver interesse pode permanecer no auditório. Vai ser aqui no auditório mesmo, Luciano? Isso. O grupo Flor de Lótus é direcionado à questão da orientação sexual, tanto para familiares quanto para as próprias pessoas, né? E também temos outro aviso: o curso de iniciação ao Espiritismo mudou para terças às 19 horas. Quem tiver interesse, todas as terças às 19 horas, aberto ao público. Nós vamos fazer o encerramento agora. Em seguida eu vou fazer o agendamento dos atendimentos. Então quem já tiver aí a partir da terceira presença e precisar de atendimento, pode aguardar no auditório. Embora a quantidade agora, porque isso depende não só da presença de vocês, e sim da disponibilidade de atendimentos, né? Agora acho que está em torno de 5 ou 6 presenças para marcar atendimento, tá? Então, para que não fiquem frustrados, tá? Depende da disponibilidade de grupos, tá? Mas se a
pode deixar mais para frente? Pode, não precisa marcar atendimento, só se você tem a necessidade de um atendimento. Né? Você sente que precisa, daí você marca o atendimento. Daí, quanto mais presenças, você está no topo da lista, é chamada primeira, né? E tem mais chance de marcar ou de escolher o dia, né, para o atendimento. Ok? Então, encerrando com o passe coletivo, confiando no amparo da espiritualidade, que sabe melhor do que a gente, o que a gente está precisando, o que está aflorado, o que está nos influenciando no momento. Confiando nesse amparo, sentindo essa energia do alto da cabeça, descendo por todo o corpo, deixando em cada célula o que ela precisa para o seu funcionamento saudável, mentalizando uma semana agradável, de agradecimentos, de aprendizados, que mesmo quando as dificuldades surgirem, a gente consiga se posicionar frente a elas, utilizando a nossa inteligência para resolver cada uma delas, entendendo que o aprendizado é o objetivo principal de a gente estar aqui, então que a gente tenha preparo para enfrentar esses aprendizados. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Oi, Vira. Pessoal, nós temos agora dia 21, já próximo aí o jantar dançante do CEPA, para que a gente consiga manter as atividades da casa. Então, quem puder colaborar, é no sábado à noite, dia 21, na Recreativa da Arveg, no restaurante. Então, se puderem divulgar também para os seus conhecidos, a casa agradece. Obrigado.